Bom dia. Eu vim falar sobre o sistema digestivo dos peixes. Os peixes, como todos nós sabemos, são animais que vivem apenas em ambientes aquáticos, tais como os rios, lagos e mares. Esses animais apresentam diversas adaptações que permitem a sua sobrevivência. Nesses ambientes, tais como respiração branquial, nadadeiras para locomoção e estruturas que possibilitam a flutuação. Os peixes possuem esqueleto, que podem ser cartilaginosos ou ósseo, dependendo da espécie. O tipo de esqueleto apresentado permite a divisão dos peixes em dois grandes grupos, os condrites e os osteites. Os primeiros, também chamados de peixes cartilaginosos, incluem peixes como tubarões e arraias. Já os osteites, os peixes ósseos, apresentam como representantes os peixes mais conhecidos como sardinha, o atum e o cavalo marinho. Existem ainda aqueles peixes chamados de agnatos, que são peixes que não possuem mandíbula. A locomoção desses animais vertebrados ocorre através da chamada nadadeira e movimentos ondulatórios, obtidos através da contração dos músculos, a formação hidrodinâmica e a presença de escamas e muco. Também são fatores que favorecem o deslocamento desses seres. Nos peixes ósseos, a capacidade de se manter em diferentes profundidades é conseguida através de uma bolsa cheia de gás conhecida como bexiga nadatória. Nos peixes cartilaginosos, a flutuabilidade é controlada através dos níveis de óleos presentes em seu fígado. O sistema digestório dos peixes é completo, iniciando-se da boca e terminando em ânus nos peixes ósseos, mas em cloaca nos cartilaginosos. Os peixes apresentam rins e produto de sua excreção é a ureia. Nas espécies que apresentam bexiga natatória, o principal produto excretado é a amônia. Agora eu vou mostrar um pouco do sistema de um peixe ósseo. Que ele começa da boca ele passa para o esôfago, passando para os secos pylóricos, depois passando direto para o intestino, seguindo pelo reto e terminando pelo ânus. E também temos os peixes cartilaginosos, que começam pela boca, passando pela faringe, esôfago, fenda branquial, pâncreas, região pilotórica do estômago, intestino, região caríaca do estômago, reto e finalizando assim na cloaca. O aparelho digestivo dos peixes vertebrados tem como função o recebimento de alimento e armazenamento por um pequeno período, redução física e redução química, absorção dos produtos gerados, eliminação dos dejetos não absorvidos. Os órgãos incluem boca e cavidade oral, esôfago, estômago, intestino e secos, fígado, vesícula biliar e pâncreas. A dentição dos peixes cartilaginosos começa pela boca ventral, com a fileira de dentes pontiagudos revestidos de esmalte e desenvolvidos de escamas placoides. Os dentes estão implantados na carne e não na mandíbula. São substituídos continuamente a partir da parte traseira da boca à medida que são perdidos. A forma dos dentes revela os hábitos alimentares dos animais. Fortes mandíbulas nas espécies que possuem, como por exemplo o tubarão. Estômago, intestino como válvula espiral, pâncreas e fígado, que proporcionam a flutabilidade dele, que chega a compor 20% do peso do seu corpo, finalizando no cloaca. Agora vou falar um pouco sobre os peixes ósseos. O aparelho digestivo dos peixes ósseos começa com a boca em posição terminal, rodeada de maxilas e mandíbulas distintas, dentes cônicos e finos, pequena língua ligada ao chão da cavidade e que ajuda nos movimentos respiratórios, terminando no ânus
e orifício urogenital. Hábitos alimentares dos peixes ósseos. Os peixes apresentam múltiplas variações da estrutura básica ao trato gastrointestinal dos vertebrados, as quais estão geralmente correlacionadas ao tipo de alimento consumido e ao ambiente. A maioria dos peixes é generalista, explorando uma grande diversidade de itens alimentares disponíveis. Mesmo quando ingerem um único tipo de alimento, os peixes podem substituí-lo por outro totalmente diferente quando o primeiro se torna indisponível, ou podendo mudar de habitat alimentar ao longo da vida, mais eficiente em peixes onívoros do que em carnívoros. Hábito alimentar é inicialmente planctônico, alimentando-se primeiramente de fitoplâncton, depois de zooplâncton e posteriormente se especializando na ingestão de organismos vivos ou vegetais, se tornando especializado quanto ao hábito alimentar, podendo ser uma estratégia arriscada à sobrevivência de determinada espécie. A anatomia interna de um peixe ósseo, ela começa pela boca, passando pela faringe, fígado e intestino, passando pelo seco pilórico, pâncreas e acabando no ânus. A anatomia do aparelho digestivo. O trato digestivo é o tubo que vai na boca ao ânus, pelo qual passam os alimentos. Subdividido em cavidade orobranquial, intestino anterior, esôfago e estômago, intestino médio, intestino propriamente dito, intestino posterior, o reto. Os vários tecidos e órgãos relacionados ao intestino estão envolvidos com a apreensão, mastigação e deglutição seguidas da digestão, absorção dos nutrientes e excreção. A organização do aparelho digestivo dos peixes se relaciona com sua nutrição e habitat, provocando variações morfológicas de caráter permanente, evolução filogênica ou caráter temporário. A boca corresponde à abertura anterior da cavidade orobranquial. Sua posição, formato e tamanho estão relacionados aos hábitos alimentares e à forma de apreensão dos alimentos. Cavidade orobranquial, funções retenção e manipulação de alimento. Nas paredes da cavidade, terminações nervosas da gustação, glândulas secretoras de muco. Encontramos os rastros com a finalidade de reter alimento pequenos que poderiam escapar e diversos tipos de dentes. Nas maxilas, maxilar inferior, superior e remaxilar, no vômer, nos palátinos, língua, faringe e nos lábios. Função dos dentes maxilares: segurar o alimento. Também podem apresentar dentes especializados para triturar, raspar e cortar. O esôfago é um órgão tubular que serve de passagem entre a cavidade orobranquial e o estômago. Geralmente é curto, pode ser longo dependendo do comprimento do corpo do peixe e da posição do estômago, e às vezes fundido ao estômago. Apresentam pragas ou papilas dirigidas para o estômago. Revestimento: está muito dobrado e altamente distendível. Epitélio: vascularizado, células colunares estratificadas e musculatura externa, fibras estriadas. Estômago: é uma dilatação do tubo digestivo, onde os alimentos são mantidos o tempo necessário para realizar a digestão ácida. O estômago podem ser retos ou formar um U ou Y. Porções: anterior de paredes finas, média, revestimento espessado e com uma camada densa de glândulas gástricas tubulares retas, secretadas óssucos para a digestão. Posterior, de paredes grossas com muitas glândulas. Epitélio de revestimento da mucosa, espesso e cheio de glândulas, e lâmina própria com TC frouxo. Camada muscular externa, fibras musculares em várias direções para fortificar o estômago. Algumas espécies apresentam a abertura do ducto pneumático no estômago, funcionando também como passagem de ar à vesícula gasosa. Espécies sem estômagos. Todo o tubo digestivo com a aparência do intestino pode ocorrer em pseudoestômago
go-bulbo intestinal. Ingerem alimentos com altos teores de substâncias alcalinas, indirigíveis ou de fácil ingestão, porque seriam difíceis de serem transportadas através de um estômago, além de inviabilidade da digestão ácida. O intestino é todo enrolado com pregas no revestimento mucoso e vilosidades digitiformes e micróvilos. Epitélio, células colunares com núcleo basal, presença de vilosidades, dobramentos da parede da mucosa. Lâmina própria, camada submucosa formada por TC frouxo que preenche internamente as vilosidades. Camada muscular externa, tecido muscular liso dividido em duas camadas. Camada mais interna circunda o órgão. Camada mais externa, as fibras ficam longitudinalmente, geralmente tubular. As secreções do fígado e pâncreas caem no duodeno. Porção final pode ser uma cloaca, câmara comum entre aparelho digestivo e órgãos urinários. Válvula espiral, essa parte tem maior diâmetro. A mucosa se projeta para dentro como uma única prega, lembrando uma espiral dentro de um tubo. A vantagem é o aumento da superfície de absorção sem a necessidade de aumentar o comprimento do trato. Secos intestinais são formações tubulares com fundo cego e com abertura geralmente situada na região pilórica do intestino. Estão situadas principalmente no início do intestino. A estrutura histológica é semelhante à do intestino e supõe-se que tem por função aumentar a área de absorção do intestino. Funções: aumentar o pH do bolo alimentar e possível armazenamento de alimento. Peixe sem estômago não tem secos. Fígado e vesícula biliar. Fígado é o maior órgão do corpo depositado de carboidratos e gorduras. Função: estocar gordura, transformar proteína em carboidrato e gordura com liberação de retos nitrogenados que vão para as brânquias onde serão liberados. O fígado e vesícula se desenvolvem a partir de divertículos hepáticos no tubo digestório. Glândulas anexas. Não possuem glândulas salivares. Possuem glândulas de muco na cavidade orobranquial. O pâncreas é geralmente difuso e a ausência de ducto pancreático, as secreções são depositadas no fígado e encaminhadas no intestino juntos com o bile.